Louvado seja Deus. Eu saúdo a todos os nossos amados irmãos que se encontram lá do outro lado. Mas bendito é o Deus que nos propiciou, né, esse meio virtual. E portanto, ainda que tão distante, nós nos encontramos tão próximo. Porque isso foi o que Deus propiciou nesses dias. E portanto somos gratos por esta razão, porque nós não tínhamos esses recursos, porém encontramos esse meio que vai saciar-nos muito, satisfazer-nos muito, porque a esta hora aquele que de repente não tinha nenhuma possibilidade de sair, ele pode estar presente também conosco nesse culto dessa noite, e não vai ser diferente, vai ser uma maravilha. Eu vou provar para você, mediante a fé que creio no Senhor dos céus e da terra, e com Ele será conosco nesta noite mais uma vez para a glória do teu nome, amém? Louvado seja Deus. Eu quero, igreja, que você fique de pé, por gentileza, porque nós vamos então fazer a nossa oração que normalmente fazemos às terça-feira. Já acabamos de fazer a unção, então agora a nossa sabatina agora é buscar agora Deus e desafiar todas as forças, todas as oposições. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos invocá-lo então nesta noite. Pai santo, Pai justo e verdadeiro, eis-nos aqui, Pai, porque o Senhor nos propiciou, Espírito Santo, esse presente nesta noite, de chegar até este momento e neste lugar para fazer cumprir a Tua vontade. Porque disse o Senhor que ninguém recebe nada, Pai, se do alto não vier. Então do alto veio a autoridade para que a mim fosse imputado, sim, meu Deus, esta ordenação de anunciar o Teu nome nesta noite, de propagar o evangelho da salvação. E nós bem sabemos, ó Deus, que os dias são maus. Sim, a apatia espiritual, tem muitos que andam inanimados, são muitos que não têm, ó Deus, força para poder buscar a preciosa presença do Senhor. Tem muitos, ó Deus, que já não dedicam a Tua palavra como antes, porque no princípio era tudo diferente, quando se vivia o primeiro amor. Sim, meu Deus, homens que desafiavam o inferno, homens que tinham palavra na sua boca e palavra de vida, porém hoje anda inanimado, está na apatia. Sim, meu Deus, caíram e não tem força para levantar. Mas como dizem, ó Deus, o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. E só o Senhor é que pode nesta noite. Espírito Santo, só o Senhor é que pode, mediante a nossa dizer, quando então nos rendemos aos Teus pés, quando então creditarmos a Tua palavra, quando então fomos sensíveis à Tua voz, e no íntimo do nosso interior nós cremos de fato e de verdade naquilo, ó Deus, que nós não temos visto, porque nós cremos, ó Deus, que meu Deus, aquilo que não estamos vendo, isto é, ó Deus, aquilo que permanece é permanente, porque as coisas que se veem, que se poupam, não, essas são passageiras. Então move as Tuas mãos agora neste lugar, Senhor. Move a vida desse homem, desta mulher, esse que se encontra desesperado. Sim, meu Deus, essa criatura que ela já perdeu as esperanças, porque hoje a confiança dela está em pedir para que alguém venha e interceda. Então nesta noite nós estamos, ó Deus, de mão junta, porque disse o Senhor: chorai com os que choram, sim, alegrai com os que se alegram. Então nesta noite estamos sim ao par, Senhor, para dar as nossas mãos agora e puxar esses irmãos, conduzir esses irmãos, porque na segurança do braço forte do Senhor, porque não confiamos em nós, não confiamos, ó Deus, em bens, não confiamos em carros, não, Senhor, mas a nossa confiança está no Deus que formou os céus e a terra, no Senhor dos exércitos, o Deus das nações. Sim, porque dele vem o braço forte para que nós sejamos também fortalecidos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quebra, Deus, as cadeias nesta noite. Sim, meu Deus, as amarras, os reinos, os principados. Quando disse Teu Filho, revestido de toda a armadura de Deus, para suportar os dias maus, sim, para combater os dados inflamados de Satanás. Mas é necessário que nos revistamos então da couraça da justiça, do capacete da salvação, da espada do Espírito, que é a atuação da palavra, para então combatermos esse bom combate, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então venha nesta noite, Senhor, bem como a Tua palavra, Deus, nós colocamos a Tua palavra em evidência
descendência. E a tua palavra é essa, que o Senhor ordena aos anjos para virem de encontro àqueles que hão de herdar a salvação. Aqui está a tua igreja presente, aqui está, meu Deus, aqueles filhos que estão lá do outro lado, que certamente estão esperando também por esta salvação. Aqueles, meu Deus, que estão em angústia, em labor, em tristeza, sim, em amargura, meu Deus, mas eles querem, meu Deus, que a tua palavra, cara, meu Deus, ela se cumpra na vida deles, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a tua palavra é essa, diz teu pai e a tua mãe te deixar, eu, Senhor, não te deixarei, eu não te desampararei, bem como disse ainda mais, eu sou o teu ajudador. Ajuda essa criatura que está sofrendo agora, Senhor, essa criatura que geme, essa criatura, oh Deus, que sofre, porque ela é, meu Deus, ela é perseguida, ela é humilhada, foi subestimada desde quando, ó Deus, criança, e até hoje nenhuma glória ela tem, mas eu sei que tu és Deus, ó Pai, meu Deus, dos poderosos, mas tu és Deus dos simples também, Senhor. Então reviva essa criatura que está antes da morte, levanta aquele que se encontra caído, suscita aquele que se encontra abatido, e faça, meu Deus, as tuas maravilhas acontecerem, porque tu és Deus de perto e não de longe. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reinos, dominações, principados, hostes da maldade, elas se dissipam mediante, meu Deus, milícias de anjos que descem dos céus com o arcanjo Miguel e que combate a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então é conflito, meu Deus, porque é peleja travada pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi à morte para nos isentar da morte. O teu sangue precioso então nos justificou para a glória do nosso Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, as castras, os principados, os demônios, todas as legiões, toda a força, sim, meu Deus, do tentador da nossa alma, que nos atribula, que nos persegue, sim, meu Deus, que vem de encontro para tirar de fato a verdadeira alegria dos crentes, meu Deus, daqueles que esperam pelo Senhor. Seja anulado todos os seus projetos, todas as tuas maquiações, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque aquele que foi à cruz, assim morreu para nos isentar da morte, venceu para que nós sejamos vencedores, pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do sangue daquele que nos remiu, daquele que nos sarou, daquele que nos libertou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi para isso que Jesus se manifestou, para desfazer todas as obras de Satanás. Então elas são mutiladas, aniquiladas, destruídas nessa noite, porque esse sangue genuíno, o sangue precioso pelo Espírito eterno, o sangue da redenção, deu-nos de fato a libertação. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o que sendo na forma de Deus, mas que não usurpou ser igual a Deus, e humilhou-se à morte de cruz, mas também que herdou o nome que está acima de todos os nomes, ao qual todos os joelhos hão de dobrarem, e toda a língua há de confessar que Jesus é o Senhor. Creia tão somente e não duvide. Bendito seja o nome do Senhor, pois Ele quer fazer obra maravilhosa, obra genuína na vida daquele que deseja e sabe que Ele pode fazer. Então receba nesta noite a preciosa presença desse sangue, esse sangue que já te justificou, mas de alguma forma você tem perdido sim essa variação com Ele, mas Ele está presente e forte da mesma forma, e que pode fazer as maravilhas da mesma forma, pelo poder do sangue de Jesus. Eu quero que você levante tua mão para o alto, querido, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, coloca um unção do alto nas nossas mãos, porque a terrena já fora feita, Senhor, mas nós cremos, ó Deus, está, meu Pai, cremos na evidência da presença espiritual, meu Deus, do impossível pode se tornar-se possível. Então toca agora, Senhor, as nossas mãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloca tuas mãos na cabeça, querido. Pai Santo, pelo poder da tua palavra, porque o Senhor disse: quando a unção chegasse, e ela já se encontra em nós,
Ah, meu Deus amado, o jugo então que tem perturbado, o jugo que tem anulado, como disse o Senhor que ele seria despedaçado por causa da unção. Então move agora, Senhor, em meio às nossas parentelas, em meio, meu Deus, ao nosso bairro, à nossa cidade, à nossa nação, em meio, ó Deus, à igreja do Senhor, a igreja que está na apatia, a igreja que está inanimada. Mas a palavra do Senhor naqueles dias então foi que as portas do inferno não irão prevalecer, e eu creio que não irá mesmo de forma alguma prevalecer, de forma alguma, porque saiu da babá, meu Deus, a palavra saiu da boca do Senhor. Então seja queimado agora todos os espíritos da imundície, todo espírito, ó Deus, que tem cometido o adultério, a lascívia, todos os espíritos, ó Pai, que tem levado a vaidade, a soberba, meu Deus, como naqueles dias, Pai amado, quando então aquele disse que ultrapassaria, estaria acima do nosso Deus, e foram lançados dos céus, pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a força do adversário, todas as perturbações, as tentações, os conflitos, os enganos, seja totalmente aniquilado pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Toda a maldade que converte sobre a terra, toda transgressão, iniquidade, concupiscência, pelo nome de Jesus Cristo, o que foi a morte que venceu a morte de Jesus, o Senhor, o unigênito do Pai, pelo poder do nome de Jesus, tira as mãos e digam: saia, e saia, e saiam, e não voltem nunca mais. E reina sobre a tua igreja, reina sobre os que creem, a tua graça e a tua paz, Pai. Assim eu te peço, em o nome de Jesus. Amém, amém, querido. Bate palma para ele. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Oh, bendito seja teu nome, Pai. Então, quando nós cremos e confiamos, segundo a promessa, ela então vai cumprir na sua vida, ela vai cumprir na minha vida. Porque a palavra de Deus, ela é verdade. E ela sendo verdade, jamais ela pode contrariar, contrastar. Mas antes ela será consumada. Lembra de que Jesus disse assim, uma das palavras que Jesus disse na cruz do Calvário, antes de expirar, ele disse: Pai, está tudo consumado. Ou seja, se efetuou, concluiu. Então tudo foi feito e tudo está consumado. É como se tivesse batido um carimbo, e esse carimbo então congratulou a situação, confirmou a situação. Então aquilo que inquere sobre a nossa vida, você não pode aceitar. Você não pode estar de acordo com aquilo que está acontecendo sobre essa vida sendo mal, porque Deus não morreu. Jesus, seu filho amado, não foi à morte e morrera sobre a cruz para que você continue sendo o mesmo crendo nele. Não. A Bíblia começa dizendo que nós fomos sepultados com o batismo dele, mas como também havendo de ressuscitar com ele, que ele nos vivificou quando então andávamos mortos. Bendito seja o nome de Jesus. Mas que ele nos ressuscitou e nós já habitamos nas expansões, nas regiões celestiais, nele, em Jesus. Então o mal não pode, se ele vier, ele não tem lugar no seu corpo, não tem lugar, amém? Vamos então adorar nosso Deus. Bendito seja o nome. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos então soltar o primeiro louvor. Pode ser seguido, tá, Thiago? Os dois primeiros, Thiago, e depois só o último que eu vou pedir a oferta, e daí então nós iremos entregar a nossa oferta, e daí ouvir a santa palavra nesta noite também. Vamos lá? Vamos adorar a Deus. Ele está presente, querido. Bendito é o nome do Senhor. Todas as vezes que nós descemos, certo é que estamos subindo, creia. Aleluias. Bendito seja teu nome, Pai. Um pouquinho mais, Senhor. E o meu aleluia. Descer comigo, se misturar com as águas do rio. Então subirei. Cante pra ele. Como na mão curado.
estou só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar. Se rende aos pés dele e adore. Oh Deus, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero servir como na mão do seu. Ele te limpa nesta noite, Ele te liberta nesta noite, Ele te transforma nesta noite. Meu eu e o meu orgulho receber se misturar com as águas do rio, e então subirei e como na mão curado, e eu abro mão de tudo que sou só pra servir-te, ó meu Senhor. E eu abro mão de tudo que sou só pra adorar. Senhor, quero o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo com a mão do teu poder. Senhor, quero o meu orgulho. Cante na igreja, onde então você professa, onde então você concorda. Isto vai acontecer também se concordando nos céus, e a obra se consuma a tua vida e a vida. Eu quero ser limpo e como na mão do teu poder. Oh Deus, nos purifica nessa noite, nos liberta nessa noite outra vez, porque queremos. Oh Deus, quero o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo. Se limpe nessa noite nas águas daquele que tem poder para vivificar, para santificar, para justificar, em nome de Jesus, no teu poder. Ele está presente, aplaudam Ele, Ele está presente. Tudo sempre Ele, para a glória dEle, para a honra e glória do teu nome, amém? Aleluia. Isso, agora coloca a mão no coração e busque Ele intensamente. Coloca a tua mão no coração na brisa desse louvor. Vamos nós voando juntamente. Vamos nós. Chame por Ele. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Como está difícil, Deus, meu Deus. Cante pro teu Senhor, cante pra Ele. Cante pra Ele, teu Pai. O que está no céu é teu Pai. Aleluia, Ele é meu Pai. Dentro de mim, que minha alma se abateu. As tuas mãos
esforços que a nós. Espera em Deus, pois ainda louvarei, eu acima de todos os nomes, Cristo. Meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Oh, a tua presença me anima, a tua presença me conforta. Oh, Senhor, meu Deus, me pergunta onde tu estás, e dentro de mim as tuas mãos tudo me escondeu em tua presença, oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar e até aqui a mão me sustentou, tira da minha alma. Espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. E quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui a mão me sustentou, tira da minha alma. Espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Bendito seja teu nome, adorado seja, engrandecido seja, reverenciado seja. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Aquele que puder abençoar essa obra, irmão, essa noite, pegue seu melhor, se você quiser e puder. Louvado seja Deus. Se você não puder, não fique triste não. Aleluia. Vamos cantar um louvor. Vamos assim entregar então a nossa oferta nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Pode soltar aí, meu irmão. Cristo. Batendo palma agora, né? Vamos bater palma para o nosso Deus. Pessoa. Ai, 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 como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Cabeça desse Deus desenvolve, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos com as baterias. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Vai! Só você não tem motivo de perder os teus bens, teus filhos, teus amigos. O que você faz? Responde pra ele. Eu vou adorar, simplesmente lealdade. Eu vou adorar, Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor.
tem motivo. Perdeu seus filhos, seus amigos. E o que você vai? Eu digo outra vez, eu vou adorar. Simplesmente eu vou adorar. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aê, somente a Ele, porque tu é meu. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória e o louvor. Abençoa a tua igreja, papai, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja Jesus, amém. Levante sua mãozinha para cá, querido Pai Santo, aqui está. Eu te peço, abençoa, Pai. Isso para a tua glória, outra vez, no nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, querido. Primeira Epístola de Pedro, logo no capítulo 1, por gentileza. Louvado seja Deus. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 1. Vamos ler o versículo 17 e 18, amém? Capítulo 1 de 1 Pedro, verso 17 e 18. Todos acharam? Amém. Então diz assim: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Amém? Amém. Só até aqui, querido. Curva a tua cabeça, por gentileza. Deus, mais uma vez a oportunidade, e eu volto a te dizer, a maior de todas elas, venha, Senhor. Venha fluir no meio de nós, trazer a alegria da salvação por causa desta mensagem, porque bem sei que pode então demonstrar de fato o que é de direito nosso. Sim, abençoa teus filhos, aos distantes, aos que estão presentes, isso tudo para a tua glória, Pai. Eu te peço orando em nome de Jesus. Amém. Bem, querido. Louvado seja Deus, sempre bendizendo e agradecendo o nome dele, porque és digno de ser adorado, de ser reconhecido. Aleluia. Louvado seja Deus. Uma das mais altas introduções, uma sabedoria, uma profundidade tão grande, a introdução que esse homem faz ao abrir essa primeira carta. E trata-se de um homem indouto, não tem cultura, pescador. Louvado seja Deus. Mas eu fico elucidado quando eu vejo as palavras que esse homem fala. Somente estando de fato tomado pelo Espírito de Cristo, irmão, ninguém pode fazer. Eu amo essa introdução aqui, inclusive é de uma profundidade muito grande, mas a gente ainda vai chegar lá um dia ainda. Amém. Amém? Concorda comigo?
Nós vamos chegar um dia lá. É tão grande profundidade que a gente tem que amassando um pouco de pão para depois, né, sovar e depois botar no forno. É uma comida muito pesada para vocês, igual sair daqui, estou passando. Eita maravilha! Mas pelo Espírito de Cristo, né? Esse apóstolo mesmo, um pouquinho mais à frente aqui na outra epístola dele, ele diz que então nenhuma escritura, né? Nenhuma escritura de interpretação particular. E por que não? Porque não teria homem para escrever esses tesouros os quais foram escritos. Eu acabei de dizer para você que esse rapaz era um rapaz indoto, não tinha cultura, ele entendia lá de jogar rede. E olha lá, o dia que ele estava desanimado lá, ele teve que ouvir daquele que sabia das coisas: joga para a sua direita e você vai ver, Pedrão. E não deu outra, jogou e viu o resultado. Nós sabemos, bendito seja o nome de Jesus. Mas o próprio Deus, o próprio Jesus disse para ele: agora, rapaz, deixa sua redinha aí sem vergonha por aí, e tu vai pescar a alma. E para pescar a alma tem que estar tomado por esse Espírito. Porque se a palavra não é de interpretação de homem próprio, mas totalmente inspirada por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo, então não há possibilidade. Você pode ser um contador de história, mas a profundeza, sim, a profundidade que está aqui dentro desses mistérios que Paulo disse, mistérios inefáveis, não se conhece com sabedoria de homem. Amém? Louvado seja Deus. Mas vamos lá, porque o Espírito Santo, eu pedi, ele me deu para nós ficarmos por aqui. Então, ele diz assim: e se você invoca por pai, porque ninguém vai chamar por pai, coloca uma criança diante de um pai que é gêmeo com uma outra pessoa, e bota lá o irmão do gêmeo, para ver se aquela criança vai confundir. Um dia desse eu vi até uma brincadeira assim na televisão. A garotinha subiu, as meninas são gêmeas, e aí ela queria amamentar, né? Mas não era a mãe daquelazinha. Quando ela subiu assim, que ela olhou para o rosto da mãe gêmea, e as mães se parecem muito, ela olhou e recusou, não quis mamar não. Louvado seja Deus. Então, se você invoca por pai, porque você sabe quem é o seu, você já guardou aquela palavra do Espírito Santo, sempre fala conosco, que Jesus disse: eu sou mestre, mas nenhum de vocês compete ser mestre. E no mundo ninguém chameis por pai, porque o vosso pai. Então o apóstolo Pedro, ele conhecia esse tratado. Agora ele vai dizer então: e se invocais por pai aquele, apontou para Deus, que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E por que ele usa o termo peregrinação? Irmãos, a Bíblia usa esse termo: nós somos forasteiros, peregrinos. Nós não viemos para ficar, nós viemos mais certo de que iremos estar de passagem. E esta vida, é óbvio que ela é muito, né, muito breve, muito rápida, passa muito rápido. Mas então, se eu o invoco, esse período, ainda que rápido como ele é, eu tenho que me manter naquilo que é mandamento. Porque se o mandamento é andar em temor, é obedecer piamente nesse pouco tempo em que você peregrina pela terra. Obediência. Hoje a palavra para via zap foi: e vós que estáis atribulados, descanse conosco. Paulo, em meio a todo sofrimento, ele te convida para você descansar, sabendo de tudo aquilo que ele está enfrentando, que talvez você não aguentaria, ou seja, o discípulo não aguentaria, mas ele faz esse propósito, porque há possibilidade que mesmo você atribulado, você descansar. Eu só não posso descansar assim se eu contendo com você, eu mesmo crio a própria atribulação, a aflição, porque o mandamento é uns amar uns aos outros, suportar uns aos outros por amor de Cristo. Então Paulo fez esse convite na palavra de zap, que foi via zap hoje de manhã, 15 minutinhos, mas uma maravilha aquela palavra, gostei muito. Louvado seja Deus. Então, se você invoca, a sua obrigação é essa, porque esse Pai que está no céu,
que Ele não faz acepção de pessoas e que julga de fato a obra de cada um, então a minha caminhada, a minha convivência, os meus respaldos sobre o mundo é esse, de temor e tremor. Andar de acordo com a vontade do que é justo, porque Ele vai expor o que foi que de fato trouxe para nós o mistério da vida. Ele vai expor o que foi, qual foi a razão de nós termos recebido a vida, algo que até então naqueles dias muitos não tinham direito, ainda que judeu, ainda que sendo judeu. Porém, se estivesse ainda enclausurado na lei, porque na verdade, o que Jesus disse? Eu não vim para abrogar, mas eu vim para mudar a lei, amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então tinha uma boa parcela que estava ainda firmado naqueles costumes que eram inquiridos pela lei. E a lei é lamentável, mas a lei, aliás, usa-se um termo em Gálatas, que ela serviu como aio. É o quê? Aquele que cuida, né? A criança não cair ali, para levar a criança até lá. Então a lei, ela veio cuidando de nós, ela como aio, ela veio cuidando de nós, mostrando as direções. Na lei surgiu o mandamento, ela veio. A Bíblia diz que ela é impotente para nos salvar, ela nos conduz a Cristo, mas ela é impotente. Então esse negócio de você ficar enclausurado na lei, só para você conhecer o respaldo, o que trazia a lei. Mas a lei que opera hoje para nós tomarmos da salvação inquirida em Cristo Jesus é a lei que opera pela justiça. A Bíblia diz que por um veio o pecado e a morte, mas por outro veio a justiça e a vida. Livro de Romanos capítulo 5 verso 12. Por um veio, isso quem? Nosso pai Adão. Ele fez as coisas que não convinha fazer, infelizmente aconteceu. Não era para nós hoje ter malícia, ter maldade, sermos condenados. Não era para o Senhor Jesus despojar da tua glória, para vir agora então, para nos resgatar. Não é isso que está escrito? Aqui, ó. A palavra dele é essa aqui, ó. Aqui, ó. Resgatado, a parte B do 18. Resgatados da vossa vã maneira de viver, e que por tradição recebeste dos vossos pais. O que os nossos pais nos ensinou concernente à salvação? Muito pouco. Eu particularmente recebi muito pouco o endereço da salvação, mas tenho pregado muito para o endereço da salvação. Sim, para o endereço da vida eterna, da justificação, porque esta aqui é a palavra que nos justifica. Eu digo graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, não foi aquilo que tem valor para o mundo, não foi aquilo que compreende valores, não, prata e ouro. Ele referiu aqui, ó, que você foi lá e resgatado. Esta palavra nós falamos essa semana aqui na igreja, falamos. O que acontece? O que significa o ato da redenção? Não foi? Então chegou um momento que eu falei assim: você foi, né? Então é isso que aconteceu. Jesus foi. Aqui, olha, que ele está dizendo que não foi o dinheiro, não foi o bem do ouro e da prata que foi lá e te resgatou, que te puxou, que te redimiu, que deu-se o ato da redenção. Não foi isso. Esse homem indulto, que ele abre esse livro aqui com uma sabedoria terrível, não é para qualquer um não, aquilo que ele fala aqui. E agora então, quando chega nesta parte, porque aqui o subtítulo dessa parte aqui do capítulo 1, ele está dizendo que é a exortação acerca de ser santo, de andar em santidade. Aliás, ele chega até aqui, ele chega até a dizer aqui, ó, porque o que vos chamou é santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque o que vos chamou é santo. O que venceu a morte é santo. O que é rei dos reis é santo. O que é senhor dos senhores é santo. O que é unigênito de Deus é santo.
O que morreu na cruz do Calvário como homem é santo. Bendito seja o nome do Senhor. E Ele é santo. Louvado seja Deus. Então, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então não foi isso que nos comprou, não. Porque se fosse assim, só os reis queriam ser salvos. Porque os reis possuíam muitos tesouros. Mas ele diz que o que nos comprou, no verso 19, ele vai apontar agora. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não houve nada que te desabonasse, não houve nada que tirasse a possibilidade desse santo, do unigênito de Deus, dele, de alguma forma, não podendo nos resgatar dessa vã maneira. Deixou todos os tesouros de lado, para se dar no sangue do justo, porque morreu como injusto, mas era justo. Morreu como pecador, mas era santo. Aquele em que Paulo escreveu do povo de Colossos, ele diz que a imagem invisível de Deus. Quem conheceu Deus? Ninguém foi capaz de conhecer Deus. Mas quem andou com Jesus, ainda Jesus dizendo o Filho do Homem, que ele era o Filho do Homem, mas Jesus andou com Deus. E nós provamos isso porque quando Filipe falou para ele: mostra-nos ao menos então ao Pai. Jesus falou assim: como é que é o negócio, Filipe? Mostra então pelo menos o Pai para que nós conhecemos. Louvado seja Deus. Só Deus para suportar nós mesmos, irmãos. Só Deus. Aí Jesus olhou para ele assim: rapaz, você está mandando eu te mostrar o Pai pelo menos? Felipe, há quanto tempo está comigo, Felipe? Louvado. Pelo menos olha para mim e veja alguma coisa. Aí outros falavam: mostra pelo menos o Pai para nós. Então nós não sabemos quem é o Pai ainda. Jesus estava quase na hora de voltar, irmãos. Mas sabe o que é isso? Jesus está lá, mas está, está procurando não sei o quê. Eu já falei com vocês já que uma vez Jesus estava fazendo um discurso e aquela mulher ela foi tão sitiada que ela não aguentou, ela levantou a voz: bendito foram os peitos que alimentou esse homem. Bendito foram os peitos que alimentou esse homem. Ela não aguentou a verdade quando saiu da boca de Jesus. E Jesus de lá, na maior simplicidade: não, mas bem-aventurado aquele que ouça e crê. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu preciso ouvir e crer, e sobretudo viver a vontade dele. Porque se ele começa dizendo que durante o período que você peregrinar pela terra, é necessário então que você faça o quê? Que você ande em desobediência, que você rejeita o amor, que você desobedece? Não, de jeito nenhum. Ele diz que durante esse tempo em que você peregrinar pela terra, é necessário que você ande em temor. Isso é mandamento, irmãos. Isso é mandamento. Eu não posso ser um crente assim, de duas partes, sabe? Queja que você pega e faz ele em duas partes, mas comer a primeira e deixar a outra guardada. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho que ser aqui, eu tenho que ser na minha casa, eu tenho que ser na rua, eu tenho que ser por onde eu andar, eu tenho que ser. Porque o cristão, se eu tenho a identidade de um cristão, então a minha identidade, por onde eu andar, ela é a mesma. Ela não pode adulterar. Nós não temos uma impressão. Essa impressão é que ela não pode falhar, a menos que você rala o seu dedo e por um tempo tira, mas depois ela vai voltar, porque esta foi a que Deus deu a você. Essa foi a que Deus deu para mim e que Deus deu para você, para o seu dedão. A identidade do crente. Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, é necessário que nós então nos revestimos, É necessário que nós cingimos os nossos lombos desse entendimento, conforme ele está dizendo aqui. Eu preciso entender as coisas as quais são santas, para mim também buscar, almejando e alcançar essa santidade. Irmãos, quando nós estamos dentro desses prefácios da vontade de Deus, não tem como dar errado. Tudo vai se dar conforme a vontade de Deus, porque você é um servo obediente. Você tem andado de acordo com a vontade dele, você tem feito tudo para servir. Você teme, você obedece.
O apóstolo Paulo, quando ele disse que ele acaba, quando ele combate o bom combate, e ele disse que acaba a carreira dele, mas ele tinha consciência de que ia produzir um resultado. E qual o resultado, pastor? Nós já sabemos, que foi tomar posse daquela promessa que ele disse que iria tomar posse. Ele falou que o justo juiz já está reservado a coroa, em que o justo juiz vai me dar naquele dia, e não só a mim, mas para todos os que obedecem. Então é para todos que temem, para todos que se sujeitam. Amém, Jesus. E olha como Deus tem procurado quem está nesse patamar. Como Deus tem procurado alguém que está de acordo ao ouvir e vivenciar aquilo que ele ouça. Porque o mandamento é esse: é ouvir e reter, é ouvir e guardar o mandamento. No livro de Apocalipse ele diz assim: pensei que não tens força, mas guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Quando chega lá no capítulo 3 de Apocalipse, verso 10, ele diz assim: e também eu o livrarei de toda a tentação que há de vir sobre a face da terra. Eu o livrarei. É a promessa dele. Mas é a promessa dele para quem anda em temor, em tremor, para quem anda em obediência, para quem o serve, para quem faz o que é mandamento dele. Então as coisas não têm como elas variar. Antes, elas vão tudo coincidindo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não diz um texto que a pedra que foi plantada na esquina de Sião, falando a respeito de Jesus, então ele simboliza a pedra que foi plantada na esquina de Sião. Ele diz que aqueles que confiam nela não serão naquele dia confundidos. Não serão confundidos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar um pulinho aqui, início do capítulo 2. Olha o que ele fala aqui num contexto aqui, olha. Olha o que ele diz aqui, o capítulo 2, verso 3. Olha só, preste atenção. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. E como é que você prova se o Senhor é benigno? Buscando então a benignidade que há em Cristo Jesus, a santidade que há em Cristo Jesus. Sim, não há outra forma. Então, se é que você já provou, cara, se você já provou, aí, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Quer dizer que se Deus a tem como eleita e preciosa, por que não eu criticar? Mas para que eu acredite isso, então, é necessário que eu tenha provado do Senhor. Bendito seja Deus. Não tem como você dizer que algo está salgado, insosso ou doce, se você não provar. Uma vez que você provou, então agora você sabe, poxa, está amargo, né? Isso aqui não, está muito doce, está faltando açúcar, porque você foi, então, se é que já provasse que o Senhor é benigno, e Ele é benigno, Ele é benevolente, Ele é beneficente, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é real. Olha aqui. Então, chegando-vos para Ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, apontou para nós, como pedras vivas sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais. Aqui, ó. Não é o holocausto mais agora, mas são sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo, Senhor. Não há outra forma de chegarmos então a Deus senão por Jesus Cristo, Senhor, apresentando o meu sacrifício. Bendito seja Deus. Então, isso tudo que Pedro está falando, ele está falando para que você, para aquele povo, para aquele dia, nós também tenhamos uma consciência sóbria a respeito
da santidade de Cristo Jesus, deste nome, qual herdou o nome que está sobre todos os nomes. O que ele diz no verso 6 aqui, olha, pelo que também na Escritura lá se contém: eis que ponho em Sião, foi o que eu falei para você agora, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem crer nela, aqui, olha, não será confundido. Crente, você não será confundido naquele dia. Se tu crê em Cristo Jesus, pode ter a certeza disso, não tenha nenhuma dúvida. Quando você chegar, então, não vai ter essa surpresa de alguém dizer assim: não, mas você não estás. Você e eu teremos sim, teremos direito à vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É uma pedra, 8, é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, que não dá crédito mais à palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita. Olha para mim. Quando então cantava aquele novo cântico ali em Apocalipse capítulo 5, verso 9, então digno é o Cordeiro que foi morto e que reviveu e que comprou para Deus e que os fez reis e sacerdotes. Olha o que ele vem dizer aqui também. Aí, mas vós sois a geração eleita, aqui, ó. Fomos elegidos, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele diz aqui que nós fomos então elegidos, não é isso? Geração eleita. É a primeira coisa que ele faz, que ele fala aqui, olha, no capítulo 1, olha aqui, ó, capítulo 1, primeiro verso, olha o que ele fala aqui, ó. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Aqui ele começou não foi só falar essas palavras, e daqui para frente ele trouxe maravilhas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Esse Pedro é que aponta Jesus, sim, aponta Jesus, consciente de que não há um outro bem maior. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que anuncieis aqui, ó, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo, aqui, olha, nós éramos, não somos mais, que em outro tempo, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, e foi puramente misericórdia que te alcançou e que me alcançou. Se não fosse a misericórdia, quando o próprio Senhor diz assim, se não fosse as misericórdias dele, seríamos a causa de ser consumidos. Se não fosse as suas misericórdias, se ele olhasse para as nossas transgressões, e ele não olhou por causa da tua misericórdia, então o salmista vai dizer, se ele olhasse para as nossas transgressões, ninguém subsistiria. A Bíblia diz que ele então nos amou primeiro, não fomos nós. De todas as formas você encontra em Deus somente bondade. Ele é bom todo o tempo. Bendito seja o nome de Jesus. Cheio de misericórdia, perdão. Ele diz que lá no livro de 1 Coríntios, ele nos suportou na sua longanimidade. Por sua longanimidade ele nos suportou por paciência. Ele foi longânimo e paciente para nos suportar, até que nos deu Cristo Jesus, esta maravilha, esse nome que está acima de todos os nomes,
que permitiu que Jesus, então, entrando num acordo, ambos, eles então agora acordam para fazer com que Jesus então venha. E Jesus venha para fazer de nós verdadeiros filhos. Não tínhamos direito, não éramos dignos, não tínhamos direito, porque, como ele bem disse, a senhora, não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tudo porque ele se despojou da sua própria glória, deixou o ponto mais alto, deixou o trono da majestade para vir a seu favor, a nós que somos todos indignos, mas para vir ao nosso favor, ao favor de todos os homens. Por isso que ele nos fez, como ele cantou lá o cântico, nos fez reis e sacerdotes. E aqui ele diz que somos uma geração eleita, aqui olha, e um sacerdote sem alma. Ele te fez e ele me fez, querido. Toma posse da sua vitória. Saiba você que é muito, mas muito importante para Deus. Muito importante para Deus. Deus não nos fez para perecer. Deus não nos fez como filhos bastardos, não, mas nos fez como filhos de fato. Tudo que Ele quer é que nós não rejeitemos. Não. Que se nós atentarmos aqui para o capítulo 2, verso 5, vós também como pedras vivas, né? Assim como ele nos chama a atenção, que Jesus se tornou a pedra principal da esquina e eleita e preciosa, ele também nos considera como pedrinhas, também, mas pedras vivas. Vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual. Se nós somos morada do Espírito Santo, somos templo dele, então somos também casa espiritual. E nos deu esse sacerdócio. Esse sacerdócio nosso é santo, porque aquele que crê no santo também santo é, para nos oferecer sacrifícios espirituais e agradável a Deus por meio de Cristo Jesus. Todas as vezes em que você teme, todas as vezes em que você obedece a Cristo Jesus, você está servindo ao próprio Deus por meio de Cristo Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Essa é a vontade dele. Então Pedro ele começa, ele só escreveu essas duas epístolas, mas ele começa com uma sabedoria muito grande de Deus. Nós temos todas as garantias da salvação. Por isso que então, se estivermos de fato atribulados, se estivermos perturbados, tentados no mundo, vale a pena ainda perseverarmos, porque o preço foi muito alto. O preço foi de sangue e de morte de cruz, para trazer para nós vida. Você em Cristo Jesus, você tem vida, bem como eu. Todos nós temos vida, amém? Amém. Quero que você guarde essa mensagem no coração, e por causa disso, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. É um bem-aventurado, irmãos, aquele que ainda tem dado crédito à palavra de Deus, quer de que forma for, quer estando aqui dentro da igreja, quer estando na rua, na praça, ouvindo alguém falar sobre Jesus. É um bem-aventurado. Todo o tempo que estivermos falando de Jesus, e se der a volta de Jesus, aquela pessoa, quando ela está tão fixa a Ele, ela tem bastante oportunidade de estar com Ele no céu. Porque naquele momento ela está ouvindo, e a mente dela talvez se desligou de tudo aquilo que era imundo, de tudo aquilo que atrapalharia a vida dela. Veja que aqui está um homem e aqui está um outro homem, e Jesus sendo crucificado. Esse aqui, ele desafia Jesus, ele cita Jesus, ele provoca Jesus. Porém este aqui, ele curvava o pescoço e dizia: você não sabe que esse aí não é como eu e você? Você não sabe disso? Jesus está ali, a ânsia da morte. Então Jesus está ali,
E ele, não, mas ele me disse que salva, então salva nós, sei o quê. O da direita, ele exorta o que estava na esquerda e depois ele diz, Senhor, lembra-te de mim ao chegar no paraíso. Eita Deus, maravilhoso. Sabe por quê? Ele entendeu que ali ele estava na morte, ele não tinha como viver. Então, ele não deixou de acreditar naquele que está morrendo para nos dar vida. Então, se nós também acreditamos que esse Jesus, que tudo isso que aconteceu e muitas outras coisas, esse Jesus morreu para de fato nos fazer reis sacerdotes. Esse Jesus que é considerado a pedra viva, que foi plantada na esquina, mas ela é eleita, preciosa. Esse Jesus, para aquele que crê, não será confundido. Então você não vai ficar. Não vai. Porque o que prometeu, ele é fiel. Ele vai me isentar e vai isentar vocês também na morte. Amém? Deus abençoe. Vamos aplaudir novamente. Vamos despedir do pessoal. Está todo mundo cansado. TH, hoje tu vai chegar em casa, vai embora. Vai de novo, vai direto. Mas foi bom estar com vocês mais uma vez. Veja que Deus permitiu. No domingo eu falei que se Ele permitisse, nós estaríamos aqui. E Ele nos deu essa ousadia para chegar aqui e revelar a excelência dEle outra vez. Amém? Eu quero que vocês todos também sejam todos abençoados. Que Deus possa fazer maravilha às suas vidas. E se Ele permitir agora, quinta-feira nós estaremos aqui buscando o Espírito Santo. Amém? Todos ficam a graça e com a paz. Tchau, tchau. Opa.